A última etapa da saga da Dinastia Kang. Você vai ver comigo com detalhes depois da vinheta. Fala aí galera, eu sou o Gico, você está no canal mais nostálgico quando o assunto é quadrinhos aqui do YouTube. E lembra que a gente aqui tem vídeo novo toda semana para falar desses quadrinhos nostálgicos que a gente gosta tanto. Quarta-feira tem o lançamento nostálgico, sexta-feira tem Pérolas Escondidas e todo domingo tem o Museu dos Quadrinhos. E hoje a gente vai ver aqui a última parte dessa saga Dinastia Kang. Comecei a falar dela 3 domingos atrás, estamos terminando agora. É uma saga que provavelmente vai servir de base aí para a próxima grande saga dos Vingadores do MCU. E você vai ver com detalhes já, depois desses avisos marotinhos aí. Bora desenhar comigo desse estilo de super-herói? Se você gosta de desenhar desse estilo, vem desenhar no curso Desenhando Heróis lá na Hotmart comigo. Mais de 160 aulas, garantia total de 15 dias para você fazer seu test drive aí. E vai fazer parte de um grupo secreto de alunos para tirar dúvida, dar aquele suporte maneiro, não te deixar na mão lá no Telegram, só para alunos, beleza? Então se você gosta de desenhar, parou e quer recomeçar, tá começando agora e quer uma moral, dá um pulo lá. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para um site onde explica tudo bonitinho, tem desenho de alunos, tem depoimento de quem já está cursando. Então começa hoje ainda, domingo é um excelente dia para iniciar um hobby tão prazeroso como é o desenho. Tô te esperando, beleza? Bom, sem mais delongas, está na hora de falar dessa saga, a última parte, né, da saga da Dinastia Kang, uma saga que eu achei bem legal, tem bastante elementos de realmente cinematográficos. Tem umas barriguinhas, como vocês vão ver aqui, principalmente a edição número 50, eu achei bem barriguinha, bem complicadinha. De toda a saga, eu achei que é a que está mais difícil de entender por conta da escrita. Achei o roteiro um pouquinho confuso, tentei resumir para vocês da melhor maneira possível, mas achei o final da saga como um todo bem satisfatório, beleza? Então agora você dá uma olhada nos clipes que eu gravei, as 5 últimas partes, e no final do vídeo eu tô de volta pra gente conversar o que vem por aí no canal, beleza? Vai daí! A primeira história de hoje foi publicada em Marvel 2003, número 12 de dezembro de 2003 e traz a história publicada originalmente em Avengers número 50 de março de 2002. O começo da história tenta explicar a origem daquela pirâmide. Ela é um fragmento de maldade de um universo anterior ao nosso, e ele foi criado pelos 3 grandes seres supremos desse universo chamado de Tríade. Eles concentraram toda a maldade deles num orbe, só que um fragmento dessa maldade acabou se tornando essa pirâmide. Quando essa pirâmide entra no nosso universo, ela acaba criando 3 pirâmides de luz que são tipo anticorpos. A história é bem complicada e ela é entrecortada aqui entre o momento atual que os Vingadores estão enfrentando a chegada dessa pirâmide, que representa a maldade vinda daquele universo, e a origem dessa pirâmide e toda essa maldade. Sinceramente, achei uma leitura bem morosa, é a parte mais fraca de toda a saga, e também é uma barriga na história da saga de Kang como um todo, mas vai ter uma importância no final, justamente pela criação dessa enorme nave, essa pirâmide. Então a história vai sendo construída dessa maneira, os Vingadores decidindo o que fazer em relação à pirâmide, como detê-la, o crescimento do poder do líder da seita, da tríade, né, da consciência triúnica, e o surgimento do Homem 3D e todas essas criaturas que acabam de uma maneira ou de outra estando ligadas, correlacionadas a essa pirâmide de mal que veio desse universo. Eu sei que parece confuso e é um pouco confuso, sim. Bom, os Vingadores acabam entrando naquela pirâmide, e aí a pirâmide ela tem o poder também de manipular a consciência de quem está ali dentro, porque ela suga sua energia a partir dos seres vivos que ela vai encontrando pelo caminho. Uma dessas raças acaba se tornando como se fosse uma força motriz e servos dessa inteligência maligna que está singrando o espaço. Os Vingadores entram em contato, em combate contra eles ali, depois que o Capitão América consegue se livrar dessas amarras psíquicas, e aí vai ter um combate dentro da pirâmide para poder tomar o controle dessa nave. Aí vai surgir outros vilões a partir dessa noção de 3D. Acaba se revelando o líder da consciência triúnica. Na verdade, ele era também um cara, quer dizer, ele tem aquela ideia
de fazer o bem, mas do jeito errado, e acaba se tornando também um vilão. E aí vai mostrar que a criação do triatlo tem a ver com isso. Ele queria um outro avatar que pudesse também manipular essas forças 3D para poder enfrentar essa grande maldade que é a pirâmide. Então tem essa grande confusão aí, e por ser a história o tempo inteiro entrecortada do tempo atual e a narrativa antiga, mostrando a criação dessa coisa muito confusa, desse ente maligno, acaba ficando complicado. Essa história foi dividida em duas partes. A primeira saiu em Marvel 2003, a segunda saiu em Marvel 2004 especial, e essa parte que a gente está vendo agora. Depois que os Vingadores notam que se revela ali a maldade do líder da Consciência Triúnica, o triatlo se volta contra ele, e aí a gente descobre que o Homem 3D e um dos antigos portadores da Pirâmide de Luz estavam incorporados na criação do triatlo, e ele acaba conseguindo separar as três entidades, ao mesmo tempo usar as três como se fossem uma só, e conseguem aprisionar e deter ali o líder da Consciência Triúnica. O triatlo, por fim, consegue, através da união, né, com esses outros três entidades, tomar aí o controle dessa nave, né, gigante aí, que tem um quê de Borg, né, e eles rumam para a Terra. Só que o Visão recebe a notícia de que a Terra se rendeu a Kang. Termina aqui a barriga, ou melhor, a primeira história de hoje. A segunda história de hoje também foi publicada em Marvel 2004 especial, de janeiro de 2004, e traz a história publicada em Avengers número 51. E aí vai mostrar o aprisionamento do Magnum, né, do Simon, e as histórias que acontecem com os prisioneiros aí de Kang, né? O Magnum foi preso, nessa época ele vai relatar como que ele acabou sendo preso. Ele ainda estava no final de relacionamento aqui com a Wanda, que também está nesse campo de concentração. Ela diz que os poderes místicos dela ainda funcionam um pouquinho, mas os poderes mutantes estão inibidos por esse colar que todos eles usam, né? E ela fala assim, a gente pode continuar trabalhando aqui, ajudando as pessoas aqui dentro, mas não podemos tentar fugir, porque quem tenta fugir, além de não conseguir, eles acabam usando os outros prisioneiros como exemplo e matando gente que não tem nada a ver com a tentativa de fuga. E a Wanda está bem mexida, sem esperança de que isso possa se reverter, né? Afinal, a Vespa assinou ali a rendição da Terra para Kang para evitar males maiores. Eles ali percebem durante esse convívio no campo de concentração que o relacionamento deles esfriou como casal. Eles são sim grandes amigos e pretendem continuar assim. Eles resolvem então terminar o relacionamento amoroso e eles vão traçando um plano. Já que o poder místico da Wanda ainda está um pouquinho ativo, eles combinam ela usa esse poder para quebrar o colar inibidor dele e ele possa fugir. Então eles combinam dessa maneira, ele quebra o poder e aí depois ele voltaria para ajudar ela. Só que aí vem logo as seclas de Kang para poder impedi-lo, colocam um cara ali de refém e o Magnum aciona todo o seu poder. Começam aqui uma luta, e ele usando toda a sua energia para poder se livrar ali dos seus algozes, né? A luta vai chegando num ponto que ele acaba sendo preso e condenado à morte ali, por fuzilamento. E é isso que acontece, os caras atiram nele, há uma grande descarga de energia e aparentemente ele morre ali, né? Só que isso fazia parte de um plano dos dois, porque o Magnum consegue manipular a sua energia de maneira que ele fique invisível. Então ele finge, naquele momento que ele é atingido, ele finge que explode, mas na verdade ele se torna invisível para poder fugir do campo de concentração sem afetar ninguém mais e poder dar um jeito de terminar, se unir aos outros Vingadores e se aliar para terminar essa dominação de Kang. Termina aqui a segunda parte de hoje. Fevereiro de 2004 chegava às bancas Os Poderosos Vingadores número 1, que vai trazer a história publicada originalmente em Avengers 52 de maio de 2002, e aqui na equipe criativa entra como artista convidado o Ivan Reis nos desenhos. O Kurt Busiek continua no texto.
Nessa edição a gente vai ver o fronte da batalha na Terra, como que os Vingadores estão utilizando a tecnologia que eles adquiriram, né, que eles roubaram do Mestre do Mundo contra as forças de Kang, e como isso parece ainda pouco contra todo o poderio que ele traz, né, no combate ali na invasão da Terra. A gente vai ver esse combate sendo travado em diversos frontes diferentes. O Magnum já está de volta à equipe principal dos Vingadores. A Vespa, como líder, muito preocupada porque não consegue organizar tudo de maneira eficiente. A gente descobre que o Thor levou o presidente dos Estados Unidos para um local separado e a salvo. E vamos ver aquela pirâmide, né, sendo manipulada pelo Triatlo e os demais Vingadores que têm poderes energéticos. Cria um campo de invisibilidade para não ser detectado enquanto eles estão rumando em direção à Terra. Vamos ter mais um pouquinho daquele conflito do Thor e da Asa de Fogo em relação ao Thor ser imortal e seus amigos mortais estarem morrendo. Esse tema volta a todo momento aqui, acaba sendo até um pouco repetitivo na trama, né? Não faz muita diferença. E aí a gente continua voltando aqui o fronte do combate de Kang, suas forças invasoras e as forças aliadas terrestres contra as equipes de resistência, tanto de humanos quanto de heróis, né, de super-heróis que estão envolvidos no combate. Inclusive alguns super-vilões, como Presença, foram cooptados para combater o invasor. Afinal de contas, é a Terra contra o invasor Kang, né, e seu filho Marcos. São traçadas estratégias para enfrentar o Kang quando ele está chegando ali. O Kang já está ameaçando o uso total da força, né, a partir da sua base espacial. E aí, quando tudo parece bem perdido mesmo, tá, as coisas estão complicadas, chega a enorme nave, né, em forma de pirâmide comandada pelos Vingadores, dando ali um alento à possibilidade de que a batalha possa, de alguma maneira, ser vencida agora pelo lado dos heróis. Kang então vai usar um construto de energia e fica gigantesco ali para poder impedir a nave. Só que o Capitão América faz a mesma coisa do lado deles, usando a tecnologia alienígena, e se prepara aqui uma batalha entre gigantes, né, que vai ficar para a próxima edição. Termina aqui a terceira parte de hoje. Poderosos Vingadores número 2, de março de 2004, traz a história publicada originalmente em Avengers 53, de junho de 2002. Aqui a gente vai ver os últimos momentos da batalha. Como eu falei na parte anterior, vai começar aqui o confronto entre os dois construtos gigantescos do Capitão América e do Kang no espaço, nessa cena magistralmente desenhada aqui pela equipe de Kurt Busiek, Kieron Dwyer e Rick Remender. Tudo que eles fazem nessa forma gigantesca, tanto o Capitão e o Kang, eles sentem sua forma física. Então a gente vai ver esse grande combate estelar e as equipes de Vingadores coordenados pela Vespa tentando penetrar no campo de força que até então é impenetrável da nave de Kang. Então vai desenrolando aquele quebra-pau no espaço e os Vingadores tentando de alguma maneira penetrar ali e detonar essa nave que está ameaçando a Terra, inclusive com o auxílio de vilões também, né? Eles estão de toda maneira. O Presença, por exemplo, que é uma criatura mega poderosa, se une aos Vingadores que manipulam energia e tentam furar ali a barreira, mas mesmo assim, com todo esse poder, eles não conseguem. Então, na luta espacial lá dos gigantes, o Capitão leva melhor, isso acaba interferindo o Kang, ele acaba ficando abalado na sua forma real dentro da nave, né? E de alguma maneira ele nota que está havendo uma perturbação no campo de força da nave. Aí vai ver o payoff daquela aventura anterior lá da pirâmide, aonde o Tremont ele vai usar o poder que ele conseguiu amealhar ali das almas das criaturas que moviam aquela nave anteriormente. Ele consegue se livrar da prisão e usa essa energia nos estertores finais ali para poder abrir o campo de força da nave de Kang. Isso possibilita que os Vingadores consigam invadir ali, uma coisa que seria moralmente discutível por parte dos Vingadores, por parte do Tremont não era. Eles entram na nave e a Warbird,
tem aquele poder ainda um pouquinho de manipulação de energia. Ela entra no coração da nave, ali onde está o núcleo de energia da nave, suga todo o poder que aquela nave tem e usa esse mesmo poder contra a nave, criando uma reação de cadeia e destruindo a nave. Os Vingadores então se pirulitam dali rapidinho antes que a nave exploda. Todas as forças de Kang acabam morrendo ali na explosão. A nave começa a cair em direção à Terra e o Kang promete que ele vai cair junto com a sua nave e vai ser o último ataque que ele vai fazer direto à Terra, jogando a espada, né, a nave em forma de espada contra o planeta. Termina aqui a quarta parte. E em Poderosos Vingadores 3 vai vir o final da saga, que foi lançado nos Estados Unidos em Avengers 54, de julho de 2002. E agora é a hora de amarrar as pontas soltas, né, e ver as consequências da batalha. Os Vingadores estão chegando lá da nave, né, do final da batalha lá no espaço. E a gente vê aqui o que aconteceu. A nave de Kang que caiu em direção à Terra, né, todo o estrago que ela fez, apesar de terem conseguido evacuar vários cidadãos ali, muita gente morreu no impacto. O Capitão América se culpa por isso, por não ter conseguido impedir as milhares de mortes que aconteceram, né? E ele acha que os Vingadores acabam sendo culpados. O Kang sobreviveu à queda e ali vai ter um último combate, um quebra-pau ali entre o Capitão América e agora sim a forma física de Kang, né? E é um quebra-pau injusto, né? Porque o Capitão América é um guerreiro perfeito contra o Kang, que é um cara mais técnico, né? Um cara mais de comando, né? De bastidores. E aí, meu filho, o pau canta na casa de Noca, o Capitão América destrói o Kang ali sem o seu campo de força. A gente vai ver como que ele se parece por trás daquela cara azul, né? Um cara normal, um sujeito comum. E a gente vai ver aqui os Vingadores ajudando ali na operação de resgate, de apagando incêndio. A gente vai ver o Triatlo avisando que ele não vai voltar com os Vingadores por enquanto, que ele tem que descobrir agora como que ele vai lidar com essa nova forma dele de 3 pessoas. Também vamos ver aqui a Carol revelando que acabou matando o Mestre do Mundo para tomar conta da tecnologia dele, né? E o Capitão América diz, depois a gente vai lidar com isso. E finalmente a população festejando os Vingadores, ao contrário do que o Steve pensava. Eles não estão contra os Vingadores e sim muito agradecidos por eles terem livrado a Terra dessa invasão. No final da história a gente vai ver o Kang preso e aí ele recebe a visita do Marcos. E o Marcos diz, vamos conseguir criar um túnel aqui para a gente poder fugir, vamos continuar nossa batalha em outro lugar, a gente vai dar um jeito. E o Kang, meio triste, fala assim, não era isso que eu queria, né? E aí o Marcos não entende bem, ele leva o filho para uma câmara secreta que até então ninguém entrava, e ele revela que aquele Marcos não é o primeiro filho dele, tiveram vários anteriores, e que a grande busca dele, Kang, era por um herdeiro que continuasse o legado dele. E ele estava satisfeito em terminar ali a história morrendo e deixando o legado para o Kang, pro filho. E aí Kang acaba matando mais um filho, mais esse Marcos, e diz que ele vai continuar porque ele é imortal, ele é dono do tempo, até que ele consiga finalmente esse intento de terminar, morrer em glória, né? E termina aqui a saga Dinastia Kang. Curtiram? Bom, espero que tenham gostado dessa experiência que eu fiz aí de fazer uma sequência direta em 3 domingos da mesma fase, né, mesma história. Geralmente no Museu dos Quadrinhos a gente vai alterando aí os temas, inclusive semana que vem a gente está de volta. Eu não vou botar na votação, vou voltar um tema que eu já tinha começado aqui a explorar, que é um personagem muito querido e muito nostálgico e muito raro de se encontrar, que é o Rom. Então a gente vai fazer mais uma parte do Rom. Você pode maratonar toda a sequência de vídeos aqui do Robozão Dourado. Só aqui no canal você encontra essa saga do Rom, que foi escrita pelo Bill Mantlo e desenhada pelo Sol Buscema. Então dá uma olhada aqui, nessa cartelinha você já pega o primeiro vídeo e daí você segue a sequência. É muito legal a história de ficção científica e terror com pegada de super-herói, lógico, estamos falando da Marvel, né? Então domingo que vem a gente volta pro Rom. E depois a gente abre novamente aqui as votações, ou eu vou dando sugestões aqui. Tem muita coisa aqui pra gente explorar ainda no canal, no Museu dos Quadrinhos. No lançamento nostálgico da semana que vem, ó, o que tem aqui, ó, esse tijolão aqui, meu camarada,
da Mitos, é o Omnibus, agora o Tex também tem Omnibus, só que esse aqui é leve, ó, esse dá pra você, dá pra ler deitado, né, que é a grande parada assim minha, ler deitado, agora ler assim, então não dói a sua mão na hora de pegar, é um ônibus levinho, tá mais pra uma van, né, mas o que é legal disso aqui? São todas as histórias do Tex por ordem cronológica, desde a primeira, lá em 1948 na Itália, então a gente vai ver aqui, não vou contar as histórias, lógico, não tem nem como, né? Mas vou passar pela edição, te mostrar como detalhes da edição, como é que é por dentro, o tratamento editorial, quais são as histórias, beleza? Isso aí a gente vai ver nessa próxima quarta aqui no quadro Lançamento Nostálgico. Sexta-feira a gente tem Pérolas Escondidas com uma história do motoqueiro fantasma, se não enganado, que saiu em Heróis da TV, desenhada e escrita por Jim Starlin. Então a gente volta aí naquela pegada dessas pequenas histórias que são interessantes, um ponto fora da curva, e que você pode fazer também a sua sugestão aqui na área de comentários, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês se cuidem por aí, lembrando que eu estou todo dia lá no Instagram, você pode me seguir aqui nesse link, tá ali, aqui na descrição do vídeo tem todos os links para você me seguir, tá? Vai ser um prazer a gente conversar por lá. Se cuidem, saúde e paz, e até a próxima. Tchau, tchau.